Olá pessoal, que é Ângelo Primo, que estou aqui para anunciar para vocês, né, o nosso projeto do NEAF a respeito de raciocínio lógico para concursos públicos, né? E nós estamos criando um projeto no qual nós queremos dar todo o suporte para você, né, se dar muito bem nessa matéria em termos de concurso público. E para isso daí, o diferencial do nosso curso, né, é pegar de maneira estratégica determinados pontos. Nós vamos fazer a abrangência de todos os assuntos estratégicos, cobrindo todas as bancas. Você sabe muito bem, né, quais são. CESP, VUNESP, Carlos Chagas, GV. Então a nossa intenção é cobrir todas essas bancas aí, né, para que você tenha um bom desempenho. Mas, para isso daí, né, para a gente poder ter uma abrangência, né, para poder cobrir, né, o seu conhecimento e agregar novas coisas, nós temos que levar em consideração um monte de situações que na hora de estudar o raciocínio lógico, às vezes fica de fora. Então, nós criamos uma estrutura, no caso aí, para você ter todo o suporte, ter toda a preparação para não resolver apenas uma questão. Você vai resolver todas as questões. Para isso daí, você tem que ter um firme embasamento teórico, conhecimento, né? Por quê? Porque aí você sabe resolver qualquer questão pela teoria e você, no momento que tiver, né, certeza que o examinador deu uma brecha para você usar os seus atalhos, você usa. Esse é o diferencial. Se eu ficar só na esperança de atalho e não vier, eu não resolvo a questão. Então, eu tenho que ter conhecimentos sólidos para poder resolver qualquer tipo de questão. E eu preciso ter, né, no caso, malandragem de concurseiro para saber em que momento o examinador deu moleza e eu posso criar os meus atalhos aí no caso, tá certo? Então, o nosso curso, ele é voltado para isso, é muito diferente, realmente pegando tópico por tópico, desmembrando esses tópicos aí no caso e trabalhando com você aquilo, né, que você precisa para desenvolver qualquer questão que apareça daquele assunto, independente da organizadora, né? Nós sabemos que cada uma delas tem um jeito diferente de trabalhar. Então, essa é a nossa proposta, né? Que é exatamente um curso de raciocínio para cobrir essas principalmente no caso, né? GV, tá certo? Carlos Chagas, VUNESP, CESP e assim por diante. Legal? Agora, como vai ser desenvolvido o curso? Como é que nós vamos tratar o curso? Isso é importante. É diferente dos outros? É, sem dúvida alguma. Nós vamos trabalhar de maneira diferenciada. Nós vamos trabalhar aqueles pontos que você precisa reforçar, né? E aí a ideia nossa não é apagar o que você sabe, né? É agregar coisas que você sabe. Às vezes você faz de uma certa forma exercício e é demorado, né? Então, para concurso acaba não servindo, né? Porque eu tenho 3 minutos para fazer. Então, nós vamos oferecer outras opções para você ser eficiente na hora de resolver. Não que o que você faça está errado. Talvez exista uma outra forma eficiente de fazer. Por isso que o curso é diferenciado. Ele vai apresentar várias formas de fazer a mesma coisa, né? Às vezes você conhece um formato, você aprendeu um formato, existem outros formatos mais eficientes. Às vezes você aprendeu um formato e os outros formatos que eu vou te apresentar continuam sendo o seu melhor. Mas aí você tem que conhecer para poder saber se é melhor ou pior. Então, dentro do curso de raciocínio lógico, o que nós vamos te apresentar? A primeira coisa, você sabe quantos tipos de raciocínio existem? Um só, professor? Não, vários, né? Ele pode ser lá no caso, né? O raciocínio lógico é um tipo, né? A lógica é um tipo. Ele pode ser dedutivo, indutivo, né? Existem várias formas de ter o raciocínio e as questões são criadas em cima desse mundo aí, né? Você sabe identificar nos editais aquilo que você deve estudar? Por exemplo, se você pegar esse edital, né? Estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, lugares, objetos ou eventos fictícios. Deduzir novas informações para relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Né? O que está escrito aí no caso? Então, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar esse enunciado e mostrar para você o tipo de exercício, o assunto, a teoria, que está associado a ele.
Por exemplo, associações, como está marcando aí, é um deles, né? Verdades e mentiras é um deles, né? Princípio da casa dos pombos é um deles. Então o que acontece? Às vezes o edital não é claro, e aí você tem que traduzir. Então dentro de associações, eu já sei que vai cair associações. Como é que nós vamos proceder? Eu vou te mostrar qual que é o objetivo. O objetivo de associações é o quê? É associar, né? É a associação entre elementos de um certo universo a partir do cruzamento de informações dos elementos envolvidos. Então eu vou te mostrar o objetivo de cada situação, porque eu tenho que saber o que eu tenho que atingir, né? Então não adianta saber só a associação, você não sei o que é para fazer no caso lá, né? E o princípio fundamental? O que rege, né, as associações? Nós, professor, não é simplesmente uma coisa recreativa? Não. Nada do que está na lógica é recreativo. Como eu falei, existem vários tipos de raciocínio. Indutivo, dedutivo, né? Por analogia, né? Tá certo? Existe uma série deles. Então, existem os motivos deles estarem lá. Não é à toa. Então, quando você vê o motivo, você entende o que ele está cobrando de você, fica mais fácil de desenvolver. Então, qual é o princípio, né, fundamental dos exercícios de associação? É a chamada relação biunívoca. O que é isso, professor? É a relação 1 para 1 para 1. Tá? Então, uma pessoa só pode ter uma profissão e só pode morar numa cidade. Professor, e o dia que eu tiver duas? Já não é mais isso. Deu para entender? Quando você pega, lê as condições, você já começa a descobrir qual é o assunto e você começa a trabalhar a sua estratégia aí no caso. Tá certo? Mas tem tudo isso nos exercícios de associação e muito mais, né? É que o pessoal trata como se fosse recreativo, não é? Sendo ele recreativo, o que faz? Foca só num tipo de resolução, foca só numa coisa. E ele é amplo. Então o que nós vamos fazer é deixar você pronto para qualquer situação que aparece. Por exemplo, né? O que vai acontecer? Qual que é a estrutura desse tipo de exercício? Ele é formado por frases, né? Por sentenças aí no caso. Todas as sentenças são iguais? Não. Né? Quando você bate os olhos, você já vai identificar lá no caso, né, qual é o tipo de sentença que você tem. E automaticamente você cria estratégia. Eu só uso a tabela curta. Beleza. Ela resolve sempre, professor? Não. A tabela curta é interessante para determinado tipo de frase. Para outras frases ela não vai servir. Professor, eu faço esse exercício de cabeça. Dá para fazer sempre? Não. Só se você tiver uma memória privilegiada, porque você tem que armazenar e cruzar informações, né? Então não é só gravar, está no próprio texto. Eu tenho que cruzar as informações. Então, se eu tenho uma memória privilegiada, eu faço de cabeça. Se eu não tenho, como é que eu vou fazer? Aí você tem as ferramentas adequadas. Agora, você não pode falar assim, eu vou fazer sempre pela tabela curta, né? Por quê? Depende do tipo de frase e isso é fácil. Então, por exemplo, você tem lá, mas tem tipo de frase? Tem, né? Então, quando você pega aí, por exemplo, né, frases mais simples, que o pessoal acha, né, no caso, que são todos exercícios, atualmente não. Né? TJ, Carlos Chagas evoluiu muito, né? Com essas coisas aí, tá misturando outras coisas. Então o pessoal fica só na frase fácil, né? Frases que não precisam de interpretação dedutiva. Por quê? Eu falo assim para você, né? Maria é atleta. Isso daí é uma sentença declarativa afirmativa. Maria é atleta. E pelas regras, cada pessoa só pode ter uma profissão. Cada pessoa só pode morar numa cidade, cada pessoa só pode ter uma idade. Aí vocês vão percebendo que ele força isso daí. Então Maria é atleta, está resolvido. A Maria é atleta. Mas existe também a sentença declarativa do tipo negativa, né? Eu falo assim, João não mora em Santos. Legal, eu estou falando do João e que ele não mora o quê? Em Santos. Perfeito? Nesse caso aí, essas duas pessoas, eu sei o sujeito e eu sei as características dele. É e não é. Né? Então, quando você tem muita sentença do tipo é, a tabela curta é interessante. Quando você tem muita sentença do tipo não é, a tabela curta não é interessante. Né? Isso daí tudo nós vamos trabalhar. Falar, professor, eu aprendi o seguinte, né? Quando apareceu eu ponho um xizinho, ponho uma bolinha cortada, legal. Porque eu ganho tempo, perfeito. Então, quando aparece o sim, né? O eu ponho xizinho, ponho o S, né? Perfeito. Lógico, como você vai ganhar tempo. Aí eu pergunto para você, e se eu pegar
uma situação que tem só não é. Como é que você preenche a sua tabela? Se você só usa o sim para preencher a sua tabela, se tiver tudo não, como é que vai ficar a sua tabela? Você parou para pensar nisso? Né? Eu tenho que pensar por você isso daí no caso. Você pensou num pedaço da coisa. Se tiver sim, eu ponho xizinho, eu ponho bolinha, eu ponho S, perfeito. E o dia que tiver só não? Para pensar nisso. Ah, professor, tem exercício com só não? Tem. Né? O só é, são os mais simples. Já foi essa época aí do caso. Nós estamos evoluindo, né? Imagina, o CESP é o que mais evolui em tudo isso. A VUNESP começou a sair, né, da toca com isso daí. A Carlos Chagas já avançou bastante. Então, imagine uma situação. Você que sabe resolver, né, esse tipo de exercício. Pega um exercício que só tem não, 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 não. Como é que você preenche a sua tabela? Então nós temos que discutir várias situações. É isso que eu vou fazer. Eu vou trazer os exercícios que já apareceram, não é isso? Vou criar modelos para a gente poder discutir. E aí você vai ter ideia do alcance do seu conhecimento e se ele seria suficiente para resolver tudo. Nós estamos aqui para te deixar pronto a resolver tudo. E depois introduzir o mundo da malandragem. Cada organizadora tem uma coisa diferente e é isso que nós queremos te mostrar também. Então, o tipo de frase faz toda a diferença. E essas são as mais elementares, né? Nós temos situações que as frases ligam uma com a outra, né? Então, ele não fala quem é o sujeito, só fala qual é o predicado dele, né? Qual a qualidade dele. E eu tenho que enxergar o quê? Que a frase anterior, né? Ela tem tudo a ver com a posterior. Aí nós vamos ver essa estratégia, como é que eu faço, são os mais complicados aí no caso, né? Complicado de montar, não que sejam difíceis aí no caso. Então existe uma série de coisas que nós temos que observar. Então exercício de associação não é só isso, tem muita coisa por detrás. E é isso que nós vamos fazer em cada assunto. Verdade e mentira, tem as suas estratégias, o que eu tenho que ver, né? Quais são os pontos contraditórios lá no caso. Princípio da casa dos pombos, qual é a característica, né? No caso da lógica, no caso que entra, o pessoal detesta, tabela verdade, né? Conectivos, qual que é o diferencial hoje? Ele pega da língua portuguesa coisas que são parecidas com os conectivos, né? Você sabe a diferença entre o ou inclusivo e exclusivo? João ou Carlos, né? É culpado, é um ou inclusivo ou exclusivo? Tudo bem? Isso daí é importante para nós nessas situações, beleza? Então nós vamos pegar, mastigar bem, discutir bem cada aspecto, mostrando para você o que acontece lá nesse caso, tá certo? Muito bem. A partir daí, o que eu vou fazer para vocês no caso, né? A hora que nós tivermos já essa consistência de conhecimento teórico, nós vamos pegar exercícios, né, que tem cara de cada organizadora. Não é de cada organização, esquece. Nós vamos pegar exercícios que seguem aqueles formatos de cada organizadora e discutir esses formatos. Vamos chamar de exercícios modelos, né? Exercícios estratégicos. Perfeito. Por quê? A partir deles eu vou entender o que é cada uma das organizadoras, mas sem rótulo. Vamos pegar o exercício, resolver e chamar a atenção de cada uma dessas coisas aí. Nós vamos dividir as responsabilidades. Eu fico com 50% de ensinar e você com 50% de aprender. Com certeza vai dar certo essa parceria aí no caso. E nós dividimos as coisas. Mas é importante o quê? Praticar, fazer exercício, né? Toda essa parte é extremamente importante. Legal? Muito bom. Exercícios modelos que nós vamos pegar com cara, né, das outras características. E aí eu falei para você, né, dessa divisão 50% eu e você, né? Eu estou aqui, vou te explicar e tudo mais. E eu vou deixar os exercícios, legal? Lição de casa, né? Nós estamos descobrindo os nomes aí no caso. E eu vou deixar para você, né? Esse é o momento que você está sozinho resolvendo. Porque se você ficar vendo eu resolver, você fala, nossa, professor, como é fácil. Porque eu tenho 280 anos de experiência em fazer isso daí, né? Tá certo? Eu sou conservado em formol, eu dou tudo formal. E o que eu quero fazer? Eu quero passar essa experiência para você. Essa é a ideia, né? A expertise para você e a malandragem no caso, né? Eu quero te dar o conhecimento, eu quero te treinar para ser, né, competitivo e eu quero te dar a minha expertise de concurso lá no caso.
Então, esse conjunto aí é o que vai, né, tornar a nossa parceria perfeita. Você vai ter exercícios para poder, né, treinar e saber realmente o que você absorveu disso. Beleza? Então, a partir desse momento, você vai ter exercício, vai pegar, vai resolver e verificar o que acontece. Ok? Agora, o que acontece além disso daí, né? Além dos exercícios do tipo modelo, né, que nós avançamos aqui no caso, depois dessa situação final, né, nós vamos ter um exercício, né, eu chamei de ligação. Por quê? Na hora que você fizer todos os seus exercícios, suas tarefas, estiver em dia, eu vou deixar exercícios para você treinar aquilo que nós vamos precisar para o próximo passo. Né? Então, para a aula seguinte desse bloco, eu vou precisar de tal coisa. E eu vou deixar para você treinar esse negócio aí no caso. Tá certo? Perfeito? Então, a partir daí, você, né, já tem a ligação, verificou se teve dúvida ou não, retorna para ver a teoria, e isso nós vamos dar continuidade. Certo? E o que o curso está prevendo aí no caso, né, para vocês, essa forma de você ser avaliado? A melhor forma de você ser avaliado é você estar sob pressão. Então, o que ele, né, a proposta nossa é fazer, né, questões do formato, né, de simulados. Você tem tempo, você marca o seu tempo, você avalia quanto tempo você está demorando para fazer aquilo. Nós vamos fazer um esquema aí de competição, como eu falei, eu quero passar para você essa expertise, no caso, e aí você vai pegando os simulados e vai marcando. Ah, esse daqui eu demorei 20 minutos nessa questão. Opa, nesse outro já caí para 12. Opa, nesse daqui eu já fiz em 5. Essa é a intenção da avaliação na forma de simulado. É avaliar, né, o seu conhecimento e quanto competitivo você se encontra. Ah, professor, estou demorando muito. Não tem problema. Né? Você vai treinando para poder, né, avaliar o seu desenvolvimento aí no caso. Tá certo? Então, essa é a nossa proposta. É pegar a teoria, esmiuçar ao máximo, mostrar para você as novidades, mostrar aquilo que você tem que ter, né, cuidado, tá certo? Vamos pegar os assuntos abrangentes das provas, no caso, né, de lógica, esmiuçar, né? Não é simplesmente passar por cima, nós vamos discutir essas coisas. E aí você tem o acompanhamento, faz exercício, faz os exercícios de ligação, faz a avaliação, 50% é meu de te ensinar, né? Ensinar não, reforçar o que você já sabe, não vou ensinar nada de novo. E 50% é a sua participação, né, dessa forma, no caso. Eu ensino, você estuda, você passa no concurso, né? E aí o nosso projeto vai ser uma maravilha. Legal? Então, conto com você, espero que você participe junto, né, nessa caminhada rumo ao concurso que você quiser, né? Não terá mais problema em raciocínio lógico. Essa é a nossa intenção. É encarar qualquer prova e não ficar esperando só macetezinho que apareça. Faço qualquer coisa. Ok? Resolvo qualquer questão. É isso que você vai ter em mente lá no caso. Perfeito? Então, Ângelo Primo se despedindo, esperando vocês aí, para a gente caminhar junto no nosso concurso, né? E tá aqui podendo te ajudar no nosso projeto aí, né? Sobre o raciocínio lógico lá. Ok? Um abraço, te aguardo, né? Novidades estão sempre à venda.